Você sabia que algumas células, como a célula vegetal, as células bactérias e dos fungos, possuem uma estrutura externa à membrana plasmática? É isso mesmo, o nome dessa estrutura é parede celular. A composição de cada uma é diferente da outra, mas a função é evitar perdas excessivas de água ou absorção excessiva de água, fazendo com que essa célula perca sua função e morra. Se você quer aprender mais a respeito de bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. A célula humana, diferentemente das células que eu mencionei na introdução dessa aula, não possui parede celular. A membrana plasmática e seus constituintes já é suficiente para dar as características da célula. O controle osmótico da célula humana é muito mais eficaz. Alguns micro-organismos, como bactéria e fungo, por exemplo, a parede celular dos vegetais, é um composto mais rígido, é um componente mais rígido que confere resistência a essas células. Para a gente continuar a aula, então, a respeito de propriedades de água, o primeiro assunto da aula de hoje é a respeito da osmose. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, a osmose é a passagem de água de um ambiente para outro. Então, a gente pensa em uma membrana semipermeável e de um lado e do outro dessa membrana existem solutos, existem compostos que nós denominamos de soluto. A água, por essa membrana semipermeável, ela tende a passar para o local que tem uma concentração maior de soluto, equilibrando essa pressão osmótica. Então, o que acontece ali é uma pressão. O lado que possui mais solutos tendem a atrair uma quantidade maior de água, e aquele lado que tem menos soluto tende a ficar com uma quantidade menor de água. A gente precisa entender a osmose aqui do ponto de vista celular. Esse é o objetivo da aula. A nossa célula, ela está imersa em fluidos corporais. 70% do nosso corpo é água, como eu já mencionei. Nós temos água no sangue, nós temos água na matriz extracelular, nós temos água no citoplasma das células. O que separa, o que circunda e individualiza uma célula é sua membrana plasmática. Então, do lado externo dessa célula, se a gente considerar aqui o lado externo, é repleto de água e solutos, e o lado interno também representado pelo citoplasma, e por suas organelas, obviamente, é repleto também de solutos e de água. Exemplos de solutos, os íons, sódio, potássio, o íon cloreto, as macromoléculas como proteínas, como carboidratos, como lipídios e vários outros constituintes. Quando essa célula, então, se encontra em uma solução isotônica, iso significa igual, o mesmo tônus, mesma quantidade de solutos. Não quer dizer que é a mesma quantidade exata, mas observe que no desenho aqui, ó, a quantidade de solutos representados por essas bolinhas laranjas é mais ou menos igual à quantidade de solutos do lado externo. O lado externo a gente denomina de matriz extracelular e o lado interno de matriz intracelular, a MEC e a MIC. Então, nós estamos discutindo o meio fisiológico. Nessa característica celular, nessa solução isotônica, a água pode sair ou entrar nessa célula. Então, ela tem um trânsito livre pela membrana. A água, por meio das aquaporinas, são proteínas de membrana que permitem a passagem livre de água. Nessa situação, pode passar tanto da célula para fora, quanto da matriz extracelular para dentro da célula. Se essa célula
se encontra em uma solução hipertônica. O que significa isso? O lado de fora agora, representado por essas bolinhas amarelas, está com uma quantidade de solutos muito maior. Está hipertônico em relação à célula. O citoplasma tem muito menos soluto. A água que está contida aqui no citoplasma tende então a sair. Quando essa água sai, a célula fica murcha. E a célula murcha, ela não funciona da mesma forma que uma célula em solução isotônica. Ela tem problemas de funcionamento. E aí, essa água e esses solutos precisam entrar em harmonia, precisam se reequilibrar para que não haja nenhum tipo de problema e esse tecido, esse órgão continue funcionando. Por outro lado, em uma solução hipotônica, hiper é muito, tem muito soluto do lado de fora, enquanto que hipo significa pouco, tem pouco soluto do lado de fora e uma concentração muito maior de soluto, que eu representei aqui por bolinhas rosa, agora dentro do citoplasma. Então o citoplasma está muito mais repleto de soluto do que o lado externo. Então a água presente na matriz extracelular, nesse caso, ela tende a entrar na célula. Então aqui eu representei a saída da água, deixar a célula murcha, que pode não funcionar, e aqui a água está entrando. Quando essa água do meio extracelular começa a entrar nessa célula, ela começa a aumentar de tamanho. A membrana começa a se encher e se expandir. Essa água em solução hipotônica, a célula em relação a uma solução hipotônica, pode inclusive romper, estourar. E aí essa célula iria morrer. Isso pode acontecer, por exemplo, para os vegetais, para as bactérias. Como o controle fisiológico deles não é tão evoluído como no ser humano, eles possuem uma estrutura externa aqui conhecida como parede celular. A parede celular dos vegetais é feita de celulose, a parede celular das bactérias peptídeo-glicano, a parede celular dos fungos é feita de quitina. A composição química muda de um organismo para o outro, de uma célula para outra, mas a função é a mesma, causar enrijecimento e uma segurança maior para essa célula. Na célula humana, ela tem mais ou menos essa solução hipotônica. Ela tende a ter mais solutos do lado de dentro da célula, porque tem controle do que entra e do que sai. Macromoléculas produzidas aqui têm uma dificuldade maior de sair. Íons com carga precisam de canais iônicos específicos, proteínas específicas para fazer o transporte. Então, o que tem mais facilidade para passar aqui é a água. Entender esse aspecto celular em meio fisiológico é fundamental para a bioquímica, principalmente na área médica. Então, a osmose é feita por pressão osmótica. Essa pressão osmótica é quando o soluto está em maior concentração em um dos lados e ele costuma atrair essa água para si. Então, essa membrana semipermeável está sendo representada pela membrana plasmática. As organelas também que estão presentes aqui, as organelas membranosas, a mitocôndria, por exemplo, tem água no seu interior. Então, as organelas, em relação ao citoplasma também, possuem essas três situações de soluções isotônicas, hipertônica e hipotônica. E esse controle tem que ser feito para que não aconteça prejuízos nessa célula. Nós temos, por exemplo, no sangue, excesso de albumina, que é um tipo de proteína. É uma macromolécula. A influência de uma macromolécula, que é volumosa, ou de um íon, é a mesma. É a influência de 1 para 1. Então, não importa a massa do composto, o que importa é a quantidade em relação à pressão osmótica. Então, esse equilíbrio tem que ocorrer. Tudo bem? Com relação a um outro aspecto, a uma outra propriedade da água, é em relação à sua ionização. A água se ioniza, é isso mesmo, ela se torna um íon em solução pura.
A ionização da água é baixa. A maior parte das moléculas de água se encontram na forma de H2O, como está representado aqui. Mas como a água consegue fazer ligações de hidrogênio, que nós vimos na primeira aula de propriedades de água, essa ligação de hidrogênio que aproxima a carga parcial negativa do oxigênio da água em relação ao hidrogênio que tem carga parcial positiva de uma outra molécula de água, pode fazer com que esse par de elétrons do oxigênio atraia esse hidrogênio e forme o hidrônio, H3O+. E aí, quando é formado o hidrônio, representado aqui por esses 3 hidrogênios e o oxigênio, libera íons OH-, a hidroxila, que está representada aqui. Então, a forma correta de ionização da água é a formação, na verdade, de hidrônio e da hidroxila. Hidrônio com carga positiva, hidroxila com carga negativa. Como a aula aqui desse momento é de bioquímica e não de química orgânica, eu não representei os pares de elétrons livres, mas no oxigênio existe. Tudo bem? Com relação à ionização da água, numa situação de água pura, isso pode ser passado também para outros compostos, quando a gente está pensando numa reação química, numa organização química. Então, para que a gente possa determinar a ionização dos compostos, a gente tem o que a gente chama de constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela é conhecida como KEQ, minúsculo, ou simplesmente o K. Esses termos costumam vir do inglês e constante em inglês se escreve com K, por isso que constante, geralmente, aqui na química, é representado pela letra K. Veja bem, quando a gente tem uma reação química, que eu tenho aqui 2 reagentes, que eu denominei de A mais B, estão reagindo e vão produzir aqui, do lado direito da setinha, nós teremos a formação de produtos, que eu estou chamando aqui de C e D. Então, quando os reagentes A mais B produzem os compostos, C mais D, a gente tem uma constante de equilíbrio para esse composto. A constante de equilíbrio é dada pela concentração do produto primeiro, que é o produto C, multiplicado pela concentração do produto D, dividido pelos reagentes, pela concentração do reagente A, multiplicado pelo reagente B. Pela constante de equilíbrio, representando uma reação geral, uma reação global, dá para a gente perceber aqui que quanto mais a gente produz aqui, C e D, maior vai ser a constante de equilíbrio. Imagina que, vamos pensar em números, fica mais fácil. Imagina que eu tenho 10 moléculas de A reagindo com 10 moléculas de B. E aí, essas moléculas de A, todas elas se transformaram em moléculas de C. Então, 10A viraram 10C e 10B viraram 10D. É uma situação hipotética quase impossível, mas imaginem em questão de números para ficar fácil o raciocínio. Então, olha só, a concentração de C agora vai ser de 10. A concentração de D vai ser de 10. Geralmente a gente representa por concentração molar, por mol. Então, 10 vezes 10 dá 100. E eu vou ter aqui, zero desses compostos, eu não vou ter nada. Então, eu estou com um numerador muito maior, uma quantidade aqui de compostos C e D muito maior do que a quantidade de compostos A e B. Quando isso acontece, a constante de equilíbrio é muito alta. Agora, se os reagentes A e B reagem pouco, produzindo pouco C e D, o denominador vai ficar alto, porque a concentração de A e B continuam alta. E aí, a constante de equilíbrio vai dar um valor baixo. A gente tem essa constante de equilíbrio para ácidos, para bases. Então, o ácido, que a gente já discutiu também em outros momentos, quanto maior a constante ácida, mais ácido é o composto, mais fácil ele doa o seu próton, mais fácil ele doa o seu hidrogênio. Então, isso significa que os produtos estão em maior quantidade do que os reagentes. Um ácido fraco, ele se dissocia menos, ele libera menos seus íons H+. E aí o numerador vai dar muito alto. Geralmente a constante ácida é um valor
baixo. A água, ela sofre ionização, mas a constante de equilíbrio da água não é um valor alto, porque a maior parte das moléculas de água estão na sua forma não ionizada, estão na sua fórmula de H2O. Tudo bem? Por que é importante a gente entender esses aspectos da água? Veja bem, quando a água se dissocia, quando ela forma íons, a forma correta de representar a ionização da água é duas moléculas de água se transformando no íon hidrônio, que é H3O+, e liberando íons OH-. Mas para simplificar essa fórmula, geralmente a ionização da água é representada por uma molécula de água apenas, transformando então em H+, mais OH-. Se a gente simplificar aqui a fórmula de cima, realmente a fórmula de baixo está correta. Só que essa representação não é correta porque íons H+, dessa forma aqui, não são formados realmente em soluções aquosas. Em soluções aquosas, o que a gente tem é a formação do hidrônio. Mas para raciocínio e interpretação do que a gente vai discutir aqui agora, essa fórmula é a melhor delas. Por quê? Ácidos são compostos que doam seus prótons, que doam seus hidrogênios. E a água, quando ioniza, ela libera íons H+, na forma de hidrônio, mas libera íons H+. E as bases são compostos que captam prótons ou que possuem a hidroxila, OH-. Então, olha só, quando a água se dissocia, ela tem um comportamento tanto ácido quanto básico. E a mesma concentração, a mesma quantidade de íons H+ que a água libera é exatamente igual à mesma quantidade de hidroxilas, de íons OH-. Então a água pode se comportar tanto como ácido como base. Depende do meio em que ela se encontra, depende da situação. Se a água se aproxima de um ácido, ela vai ter o comportamento de uma base. Se a água se aproxima de uma base, ela vai ter o comportamento de um ácido. Para que a gente consiga calcular efetivamente a constante de equilíbrio, a constante da água e o pH, que é o assunto final da nossa aula de hoje, falando de propriedades da água, foram feitos cálculos matemáticos. Então a constante de equilíbrio é o mesmo raciocínio aqui, tudo bem? Só que essa aqui é uma reação geral. Eu representei por dois reagentes formando dois produtos. Isso aqui não é uma regra. Eu posso ter dois reagentes se transformando em um único produto. Eu posso ter um reagente se transformando em dois produtos e assim por diante. Veja o caso da água. Quando a água se dissocia, olha só, então a água é o reagente, H2O, e ela produz íons H+ e OH-. Então, se eu quero encontrar a constante de equilíbrio para a água, se eu quero saber o quanto ela se dissocia, eu vou colocar aqui, ó, constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, os produtos são H+ e OH-. Então, constante de equilíbrio da água é a concentração de íons H+ multiplicado pela concentração de íons OH- dividido pela concentração da água não ionizada. Aqui no numerador ionizado, no denominador não ionizado. A concentração da água pura, quando a gente tem 1 litro de água, é padronizado em 55,5 molar. Então essa é a concentração de água em 1 litro de água. Nós temos 1 litro de água, então a concentração da molécula de água é 55,55, que eu representei aqui embaixo. Então é só eu vir aqui na fórmula e substituir aqui a concentração da água pelo valor real dela. Então a constante de equilíbrio é igual à concentração de íons H+ vezes a concentração de íons OH-, dividido pela concentração, que é 55,5 molar. Para resolver essa equação, eu posso multiplicar cruzado aqui, ó. Então eu vou pegar o 55,5 molar e multiplicar pela constante de equilíbrio. Só fiz uma multiplicação cruzada. Lembrando que embaixo da constante de equilíbrio aqui existe o número 1, que a gente não representa. Então olha lá, 55,5 molar
vezes a constante de equilíbrio é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que é igual à constante da água. Olha só, constante em inglês começa com K e água em inglês começa com W. Então, KW é a constante de dissociação da água, KW. Então, na verdade, o KW, se a gente pegar aqui esses dois valores, é igual à concentração de íons H+, multiplicado pelos íons OH-. Essa aqui é a constante da água. E aí, veja bem, a constante de equilíbrio da água também, por testes que foram feitos, eu trouxe aqui embaixo, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Olha só, ela se dissocia muito pouco. O valor do expoente dela é menos 16. Significa dizer que ela tem 15 zeros para trás aqui. E aí, para a gente não colocar esse monte de zero, a gente representa na base 10 com expoente negativo. 1,8 vezes 10 a menos 16. Esse valor é padronizado, esse valor é padronizado. Todas as vezes que cai esse tipo de exercício em bioquímica, principalmente a bioquímica médica, esses dois valores é interessante que a gente saiba. Então, olha só, eu já tenho agora a concentração da água não ionizada e eu tenho o valor da constante de equilíbrio. Então, é só eu trocar aqui na fórmula. 55,5 molar vezes 1,8 vezes 10 a menos 16 molar, que vai dar aqui um valor de 1 vezes 10 a menos 14. Se você pegar na calculadora científica e multiplicar aqui, ó, 55,55 vezes 1,8 exponencial menos 16, dá um valor de 1 vezes 10 a menos 14 molar. A constante, ela não tem unidade, mas a gente trabalha com concentração molar. Tudo bem? Na calculadora científica, quando a gente vai multiplicar um número na base 10, a gente pode digitar aqui, ó, 1,8 vezes, né, o exponencial, é o ESP, fica do lado do igual, e colocar apenas o menos 16, porque esse ESP já coloca na base 10. Se a gente multiplicar esses dois números, chega nesse valor de 1 vezes 10 a menos 14. Aqui eu estou só fazendo ou seguindo regras matemáticas. Então, veja bem, a constante da água, o valor final dela é 1 vezes 10 a menos 14. O que significa isso na prática? Quando a gente tem a constante da água aqui, ó, a mesma quantidade, como eu disse para você, de concentração de íons H+, é igual à concentração do íon OH-. Se eu tenho 10 aqui, eu terei 10 aqui. Então, eu posso fazer aqui artifícios matemáticos. Por exemplo, eu posso trabalhar simplesmente com a concentração de íons H+ ao quadrado, ou trabalhar simplesmente com a concentração de íons OH- ao quadrado. Eu peguei o H+ aqui, substituí no lugar do OH-, e quando eu multiplico os dois, fica elevado ao quadrado. Eu posso usar isso para um ou para outro, no caso da água, porque a mesma quantidade de íons H+ na água é idêntico à quantidade de íons OH-. E aí uma informação importante, todas as vezes que a gente tem pH neutro, significa dizer que a concentração de íons H+ e íons OH- é igual. Por isso que a gente diz que a água pura tem o pH 7, tem o pH neutro. Mas esse 7 não é um valor arbitrário. A gente chegou nela por cálculos matemáticos. Então, entender a ionização da água, entender as constantes de equilíbrio, entender a constante de equilíbrio da água é importante porque foram esses cálculos que permitiram chegar nas demais constantes, como as constantes ácida, constante básica, que permitiu chegar no cálculo de pH, que é o último assunto da nossa aula de hoje. Então veja bem, artifícios matemáticos que a princípio parecem difíceis, mas a gente tem que fazer exercícios, refazer exercícios. Eu tenho aqui que o KW, artifício matemático, é igual à concentração de íons H+ ao quadrado. Por que eu posso colocar íons H+ ao quadrado? Porque é a mesma quantidade de H+ e OH- no caso da água. Quando eu tenho aqui, então, passando, né, tirando o quadrado aqui, que é a resolução matemática, concentração de íons H+ é igual a raiz quadrada, então eu passo o quadrado aqui
para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. Então, olha só, a concentração de íons H+ agora é igual a raiz quadrada do valor de Kw. O valor de Kw eu tenho, é 1 vezes 10 a menos 14. Então, para eu resolver isso, raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14 molar ao quadrado. Aqui está representado um 2. Eu corto esse 2 aqui com a raiz quadrada, então eu vou ter aqui que a concentração de íons H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Esse é o valor quando está ao quadrado. Como eu sei que a quantidade de íons H+ e OH- é idêntica, significa dizer que eu tenho a metade. Então, olha só, o valor aqui, ó, quando eu elevei ao quadrado, deu 1 vezes 10 a menos 14. Se eu tenho a mesma quantidade de íons H+ e de íons OH- no caso da água, significa dizer que eu tenho 1 vezes 10 a menos 7 de H+ e 1 vezes 10 a menos 7 de OH-. Ok? E aí eu venho para o pH. O que significa pH? pH, pela fórmula, é menos log da concentração de H+. Trocando aqui numa forma que a gente entenda melhor, pH mede a concentração de íons H+ em uma solução. Isso significa pH na prática. Então, se eu pego um ácido, por exemplo, e coloco ele na presença de água, ele vai se dissociar, liberando íons H+. E eu consigo medir esses íons H+, e determinar o valor desse pH. Então, pH é menos log da concentração de H+. A concentração de H+ da água pura é 1 vezes 10 a menos 7. Quando eu faço na calculadora científica menos log, escrevo 1 expoente menos 7, que o expoente já coloca na base 10, então eu escrevo aqui, ó, menos log de 1 expoente menos 7 e coloco igual, me dá um pH de 7. Então, como eu disse, o pH 7 é considerado neutro, não é de forma arbitrária, é porque é o pH que foi encontrado para a constante de equilíbrio da água. E a água, quando ela está pura, ela tem o pH neutro. Por quê? O pH neutro significa dizer que a mesma quantidade de íons H+ que eu tenho é igual à quantidade de íons OH-. Quando a gente faz uma reação de ácido e base, de um ácido e de uma base forte, eu gero sal mais água. Essa reação é chamada ou conhecida como reação de neutralização. Por que de neutralização? Porque você está colocando o pH neutro, porque a mesma quantidade de ácido e de base reagindo, eu produzo apenas sal e apenas água. Eu não tenho mais íons H+, nem íons OH- no meio. Esses íons se uniram e formaram água. Tudo bem? Então, pH menos log da concentração de H+, pH da água menos log da concentração, que é 1 vezes 10 a menos 7, pH igual a 7. A partir disso, ficou estabelecido que pH igual a 7 é considerado neutro, pH maior que 7 é alcalino ou básico, pH menor do que 7 é um pH ácido. Para a gente entender isso de uma forma mais simples, pH igual a 7, eu tenho a mesma quantidade de íons H+, igual aos íons OH-. pH maior do que 7 significa dizer que eu tenho mais íons OH- do que íons H+. OH- representa bases. Então aqui, ó, se eu tiver 10 íons H+, eu tenho 10 íons OH-. Nesse aqui, ó, se eu tiver 15 íons OH-, eu só vou ter 5 íons H+, pensando em mesmas quantidades. E aqui inverte. Se eu tenho 10 íons H+, eu só tenho 15, na verdade, né? Se eu tenho 15 íons H+ aqui, eu só tenho 5 íons OH-. Então, quando eu tenho um pH básico, eu tenho mais íons OH-. Quando eu tenho um pH ácido, eu tenho mais íons H+. Tudo isso é feito por cálculo matemático. Para que a gente entenda esses cálculos, é necessário repetir os exercícios, fazer cada vez mais um número maior de exercícios, para que fique bem claro. Mas esses números chegaram por meio de cálculos matemáticos. Qual que é a importância disso, por exemplo, para a bioquímica médica?
O pH influencia o comportamento das macromoléculas, proteínas, material genético. Eles são compostos que ficam tridimensionais e o fato de eles terem conformação tridimensional é por meio de interações químicas. E essas interações químicas elas são mantidas por pHs muito iguais. Por exemplo, o pH do sangue é 7,4, muito importante para a área médica. Qualquer variação no pH de 7,4 para cima ou para baixo, a gente tem alcalose e acidose, respectivamente. Pessoas com alcalose ou com acidose têm problemas na conformação dessas macromoléculas. A proteína desnatura. O desnaturamento de proteínas causa má funcionamento, o mau funcionamento da célula, do tecido e do órgão como um todo. Então, para fechar essa aula de hoje, diabetes do tipo 1, por exemplo, leva constantemente o diabetes descompensado, leva ao que a gente chama de acidose metabólica. O sangue se torna ácido, porque essa pessoa está liberando corpos cetônicos, e os corpos cetônicos são moléculas ácidas, que acidificam o pH do sangue, ou seja, ele fica abaixo de 7,4, e essa pessoa começa a ter problemas, porque desnatura as proteínas, as enzimas e compromete o funcionamento do corpo naquele momento. Eu espero sinceramente que você tenha entendido essa segunda aula de propriedades da água, que ajude você nos estudos de bioquímica. Como eu sempre menciono, aqui eu trabalho com a bioquímica para todos os cursos que estudam essa disciplina, mas principalmente voltada para a bioquímica médica. Se essa aula te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Se você tiver disciplina, foco, estudar por vários meios, por literatura, por videoaulas, por exercícios, por mapas mentais, eu tenho certeza que o aprendizado se torna efetivo e para isso conte comigo. Bons estudos!